Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar nossa aula 3, Sistemática Vegetal, e nós dividimos essa aula em dois momentos. Existem mais de 400 mil espécies no reino vegetal. E aí fica um questionamento. Como lidar com toda essa diversidade? Como organizar todas essas espécies de maneira a facilitar o estudo, a compreensão e a identificação dessas espécies? Para isso, surgiu um ramo da biologia, a sistemática vegetal, que é a ciência que estuda a diversidade das plantas com base na variação morfológica, ou seja, na variação da aparência, e nas relações evolutivas, produzindo um sistema de classificação. Então, a partir da necessidade de se classificar, organizar e identificar os seres vivos, surgiu um sistema de classificação, surgiu um sistema de nomenclatura, e é isso que a sistemática estuda. Não só a sistemática vegetal, mas a gente também vai ter a parte da sistemática animal. Mas para a gente aqui o que nos interessa é a sistemática vegetal. Para melhor compreender e estudar este importante grupo de seres vivos, os vegetais, desde a antiguidade os cientistas vêm criando métodos e regras de classificação. O sistema de classificação atualmente aceito, com modificações, foi proposto por Linnaeus, um naturalista sueco, em 1753. Esse sistema natural de classificação e suas alterações serão, a partir de agora, melhor estudado em nosso estudo sobre a sistemática das plantas. Então, a partir da necessidade de uma organização, identificação e classificação, Linnaeus propôs um sistema de classificação no ano de 1753 e até hoje esse sistema ainda é utilizado, tanto de classificação quanto de nomenclatura. Sistemática. A grande diversidade de organismos vivos existentes na Terra tem desde a antiguidade estimulado os estudiosos a criar métodos e regras para melhor entendê-los e com isso agrupá-los nas suas semelhanças. Então, na antiguidade, não existia um sistema de classificação como nós conhecemos hoje. Então, existiu um primeiro momento onde os seres vivos foram diferenciados em minerais, o que não era vivo, animais e vegetais, somente esses três grupos. Depois foi que surgiram os sistemas de classificação e as regras com base em semelhanças e diferenças na aparência e no funcionamento. Atualmente, as várias formas de vida, suas principais características e sua trajetória evolutiva são analisados pelo importante ramo da biologia chamado sistemática. Um dos mais significativos pesquisadores deste tema foi o professor, médico e naturalista sueco Carlos von Linnaeus, de 1707 a 1778. Linneu, como é conhecido, pretendia nomear e descrever todas as espécies de plantas, animais e minerais. Estes seres formavam três reinos: o vegetal, o animal e o mineral. Outros cientistas contemporâneos de Linneu também conheciam essa forma de classificação. Mas com o passar do tempo, eles perceberam que os indivíduos colocados no reino vegetal tinham características que não eram próprias do reino vegetal. Então, a partir daí foram surgindo outros reinos, como o reino Monera e o reino Protista. E quais são os 5 reinos atualmente? Atualmente, os seres vivos estão agrupados em 5 reinos. Segundo Robert Lutacher, em 1969, com modificações de Lynn Margulis e Karlene Schwartz, da década de 1980, estes 5 reinos estão organizados da seguinte maneira: o reino Monera, onde eu vou ter as bactérias, os micro-organismos; o reino Protista, onde eu terei os protozoários e as microalgas; o reino Fungi, onde eu terei todos os fungos, unicelulares e multicelulares; o reino Plantae, todos os organismos clorofilados; e o reino Animalia, todos os animais.
Cada reino é constituído por seres vivos com características comuns. Portanto, engloba uma grande quantidade de organismos filogeneticamente próximos. E como se deu essa organização dos reinos, a organização hierárquica dos seres vivos? Os trabalhos de Linnaeus e de importantes antecessores e sucessores possibilitaram o surgimento de regras que propuseram a criação de níveis hierárquicos entre os diferentes grupos de seres vivos. Esses níveis são chamados de categorias e foram criados tendo como base as semelhanças anatômicas e as estruturas dos organismos. As principais características atualmente aceitas estão organizadas partindo do nível mais simples para o mais diversificado. Qual o objetivo da sistemática vegetal? Agrupar as plantas dentro de um sistema. Não somente as plantas, como a gente viu anteriormente, os animais e os minerais também têm esse mesmo objetivo. Mas como a gente está falando de uma disciplina de biologia vegetal, então a gente vai focar nas plantas. Baseada em características morfológicas, ou seja, na aparência externa e na aparência interna, e as relações genéticas e suas afinidades. Então, foi dessa forma que a sistemática começou esse processo de classificação dos seres vivos. A sistemática vegetal, nós temos a antiga e a moderna. A antiga era baseada principalmente na anatomia e na morfologia, ou seja, na aparência e na forma. A sistemática moderna, comportamento da planta na natureza, características genéticas, a sua ecologia, distribuição geográfica, estudo dos antepassados. Então, ela já é mais aprofundada, já procura as relações genéticas que envolvem aquele grupo de indivíduos. Então, a sistemática moderna ela já é mais aprofundada e busca também evidências genéticas, com base no DNA e no RNA. A sistemática abrange outro ramo. E que ramo seria esse? A taxonomia. E o que seria essa taxonomia? A ciência que elabora as leis de classificação. Como a gente está falando de sistemas de classificação, sistemas de agrupamento dos seres vivos, então a gente tem a sistemática e dentro da sistemática a gente vai ter outro ramo que é a taxonomia. Na taxonomia, grupos de organismos são descritos e nomes científicos lhes são designados. Então, a taxonomia ela vai elaborar regras de nomenclatura para a identificação desses organismos vivos. O taxon é o termo estabelecido pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica para designar uma categoria taxonômica de qualquer hierarquia. E a gente vai ter as hierarquias, que são família, gênero, espécie, divisão, filo, que a gente vai falar mais adiante para vocês. Não devemos confundir taxon com categoria taxonômica. As categorias taxonômicas são reino, filo, gênero, classe, ordem, família e espécie. E o taxon já é a nomenclatura referente a reino ou referente a filo, gênero, família, classe, ordem, que aí já seria a nomenclatura. Como a gente trouxe aqui, Magnoliófita, Briófita, Malvalis, Rosalis, Arácea e Rutácea. A sistemática compreende a classificação, a nomenclatura e a identificação. O que é classificação? É a ordenação das plantas em categorias hierárquicas segundo afinidades naturais ou graus de parentesco e de acordo com o sistema de classificação. Procura localizar uma planta ainda não conhecida dentro de um sistema de classificação e com base em comparações com as que já existem e com evidências do RNA e do DNA, procura colocar essas plantas ainda não identificadas dentro do sistema de classificação e
também providencia a nomenclatura para essa nova espécie. E o que é a classificação? Classificar é agrupar, tomando por base as características em comum. A classificação é uma característica inata do ser humano e que, embora possamos não nos perceber, é essencial à nossa sobrevivência. Aqui a gente trouxe uma imagem com exemplos de organização. Então, nós, enquanto seres humanos, temos naturalmente essa tendência a organizar. Uma das oportunidades de perceber a organização é quando se entra em uma biblioteca. Nós percebemos que a biblioteca ela é organizada por títulos, por ordem alfabética e por assunto. Então, isso é uma forma de deixar fácil de você localizar os títulos dentro de uma biblioteca. Se não existisse um sistema de organização, seria muito difícil, complicado você localizar um título. Então, devido a essa necessidade organizacional, o homem também sentiu essa necessidade de organizar os seres vivos. E o que seria nomenclatura? Emprego dos nomes corretos das plantas, obedecendo princípios, regras e recomendações determinadas pelo Conselho Internacional de Nomenclatura Botânica. A gente vai mostrar algumas dessas nomenclaturas mais adiante. E o que seria identificação? É a determinação de um táxon como idêntico ou semelhante a outro já conhecido, utilizando um sistema de comparação. Nessa imagem aqui, à esquerda, a gente tem uma essicata, que é uma forma que os botânicos utilizam para identificação. Eles pegam parte da planta e colocam em uma folha e passam por uma prensa e ela fica fixada aqui. Ela acaba ficando ressecada, mas é uma técnica que é utilizada. E aqui embaixo está pequenininho, mas tem a ficha de identificação, aonde foi coletada, a região, o nome científico, o nome popular. Então, a partir dessas essicatas, é que nós podemos fazer um banco de espécies já identificadas e quando surgir uma espécie nova, a gente tem material de comparação. É utilizada para designar uma unidade taxonômica de qualquer hierarquia, seja família, gênero, espécie, ordem, filo, subfilo, e assim a gente consegue catalogar, identificar e nomear todas as espécies, as conhecidas e aquelas que ainda serão descobertas. Não devemos confundir classificação com identificação. E aí você deve estar se perguntando o que é identificação. É quando se dá nome a uma planta já conhecida, uma planta já descrita. Então você a identifica. Quando é que é classificação? Quando se procura enquadrar uma planta ainda não conhecida dentro de um sistema de classificação. Então, você encontrou uma planta que você desconhece e você tenta encaixá-la dentro do sistema de classificação. Então, isso é classificação. Quando a planta já é conhecida, você apenas a identifica. Então, é a diferença entre identificação e classificação. Categorias taxonômicas ou unidades sistemáticas. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos e a gente vai mostrar para vocês a categoria taxonômica e o táxon. Aqui nós temos a ordem. Ordem é categoria taxonômica. Malvalis seria o táxon. Família, categoria taxonômica, e Malvaceae seria o táxon. E a subfamília, categoria taxonômica, e Malvoidae seria o táxon. Então, a pronúncia do AE, coloca-se somente o E no final. Então, aqui a gente tem Glossipium e Sulfitum L, que seria o nome científico do algodão. Hibiscus sabidorifa L, a hibisco, nome conhecido, nome popular. E aqui, Albemoscus esculentus L. moeche, quiabo. Então, vocês estão vendo o nome científico.
Aqui a gente já presta atenção na grafia, que é na forma itálica, e o nome popular, o nome conhecido dessas plantas. Aqui a gente vai ver com mais clareza a diferença entre categoria taxonômica, unidade sistemática, e o taxon. Aqui, nesse esquema, a gente tem a ordem. Ordem é categoria taxonômica e taxon é Rosales. Família, Rosaceae, gênero, Rosa e espécie, Rosa gallica. Então, representa um grupo de plantas, havendo categorias maiores e menores. Então, a gente saiu aqui da categoria maior, que seria a ordem, até a menor, que é a espécie. E, geralmente, a espécie sempre vem acompanhada do gênero. Então, por isso que nós temos dois nomes, Rosa gallica. Rosa, gênero, e gallica, espécie. Espécie é sempre acompanhada de gênero. Rosa, que é gênero, é escrito com R maiúsculo, mas a espécie é escrita com inicial minúscula. Por isso que o gallica está com G minúsculo. E ambos são escritos em itálico, a gente não pode esquecer desse detalhe. Categorias taxonômicas ou unidades sistemáticas representam níveis hierárquicos segundo critérios adotados nos diversos sistemas de classificação. São estabelecidos pelo Conselho Internacional de Nomenclatura Botânica e os nomes aplicados a todas as categorias são escritos em latim ou são latinizados. Por que são escritos em latim? Porque é uma língua que não muda. Qualquer país que você vá, qualquer lugar que você esteja, o nome científico daquela espécie não vai mudar. Então, por isso que foi escrito e escolhido o idioma latim ou latinizar as palavras que darão origem aos nomes científicos, para que não exista mudança de acordo com o país. Então, independente do idioma falado, independente da região que você esteja, o nome científico de uma espécie nunca muda. Taxon, o plural de taxon é taxons ou taxa. Esse é um termo estabelecido pelo Conselho Internacional de Nomenclatura Botânica para designar uma categoria taxonômica de qualquer hierarquia. Então, aqui a gente tem as categorias taxonômicas, reino, filodivisão, classe, ordem, família, gênero e espécie. O taxon, aí eu tenho aqui reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, esses são as categorias taxonômicas. Então, cada categoria eu vou ter um taxon. Um taxon é formado pelo reino, outro pelo filo, outro pela classe, outro pela ordem, outro família, gênero e espécie. Taxon, terminações próprias de nomes de grupos taxonômicos com ênfase em família e ordem, e a família é a categoria de maior interesse nos textos de botânica e sistemática. Aqui nessa imagem, nós vemos um esquema onde eu saio da categoria maior, que seria reino, até a categoria menor, que seria espécie. Então, existe uma ordem. Reino, depois de reino é filo, depois é classe, ordem, família, gênero e espécie, sendo que reino é a maior categoria taxonômica e espécie a menor, que seria a mais específica, seria o epíteto específico, a categoria menor, mais específica de determinada espécie. Nós encerramos a primeira parte da aula 3 e eu desejo bons estudos a todos.